Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa aula 4, parte 1, aula de exercícios, em que mais uma vez eu vou tentar trazer para vocês os conceitos do processo civil, o procedimento do processo civil, os atos do processo civil e os respectivos nomes técnicos, as situações onde esses atos são emanados, certo? Enfim, o assunto de processo civil através da resolução de questões, ok? Mas reitero, como já disse nas outras aulas, a necessidade de os alunos lerem a nossa apostila. Ela está bastante direcionada para que vocês apreendam o que é necessário para fazer o concurso, certo? Nem mais nem menos, o suficiente que é necessário. Se vocês conseguirem estudar a nossa apostila, lendo tudo que está lá, e quando houver artigos do CPC lá indicados, lerem o respectivo artigo, vocês vão direcionar o estudo de vocês, tornando desnecessária a leitura completa do CPC, concentrando-se na leitura do que realmente importa para as provas de vocês, o que tem sido mais cobrado nas provas anteriores, e com essa leitura e com as explicações que lá estão bem de forma direta, vocês já vão formar um conhecimento básico para fazer a prova. E, assistindo às nossas aulas, vocês vão ver como é que a FGV pede esses assuntos nos concursos, vão assimilar os conceitos do modo que eu estou aqui trazendo para vocês, com exemplos, numa linguagem mais didática que eu consiga, e lá na hora da prova vocês vão fazer a questão, vão lembrar do que o professor falou na aula e do que vocês leram na apostila. E certamente vocês terão um bom aproveitamento no Código de Processo Civil, na prova, né, na matéria que se refere ao processo civil, tá certo? Esse curso ele não tem um rigor acadêmico, o objetivo dele não é esse. O objetivo dele não é formar um jurista completo. O objetivo é fazer com que vocês acertem as questões. E esse objetivo, que é meu e é de vocês também, será alcançado se vocês seguirem essa rotina que eu estou sugerindo aqui, certo? Leiam a nossa apostila e assistam nossas aulas. Esqueceu, teve dúvida, volta para a aula, assiste novamente e lê na apostila o assunto respectivo. Aí vocês vão memorizando e quando chegarem lá em junho na prova, vão tirar um bom resultado, tá bom? Então, sem mais demoras, já vamos iniciar aí a nossa aula de hoje, certo? Só um minuto que eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa janela. Beleza, doutores, beleza. Então, inicia a nossa aula 4, né? Parte 1. Deixa eu dar uma exibição maior aqui para vocês verem melhor. Acho que fica melhor para vocês lerem daí, né? Vamos fazer essa nossa primeira questão, certo? Sempre eu vou retomando aulas passadas, né? Nós dissemos a vocês que o processo é um instrumento para a resolução de conflitos em que o autor provoca o Poder Judiciário para que o Judiciário possa agir através de uma petição inicial, exercendo o seu direito de ação, direito subjetivo de ação, e também o seu direito de acesso à justiça, que é um dos princípios que nós estudamos lá nas primeiras aulas, certo? O juiz recebe essa petição inicial, verifica se ela atende os requisitos e cita o réu para que ele apresente defesa. Defesa essa cujo nome técnico é contestação e que deve ser apresentada no prazo de 15 dias após a juntada do mandado ou do AR, né? Aí nós já vimos na nossa aula, que a citação, esse ato de citar o réu, pode ser realizado de 3 formas, né? Principais. A primeira forma é o envio de uma carta de citação com aviso de recebimento, que é um documento que o correio recolhe a assinatura da pessoa, depois devolve para o remetente, para que ele junte no processo, digitalize e junte, né, no processo, e faça anexo ao processo. Essa é uma forma, e é a principal forma, é a forma prioritária de citação
dos réus. A segunda forma é a citação por oficial de justiça, em que o oficial de justiça procurará o réu no seu domicílio e tentará entregar a ele um mandado de citação. Ele, ao receber o mandado, assina a contrafé, o oficial de justiça retorna para a vara e junta, anexa esse mandado e a contrafé no processo, dizendo, através de uma certidão, que intimou, ou que citou o réu. Essa é uma das formas também de citação, a segunda forma, a segunda estratégia de citação. E a terceira é quando o réu não é encontrado de jeito nenhum, e a gente precisa citá-lo por edital. Bom, são essas três formas principais de citação. Citado o réu, eu disse a vocês que o primeiro passo é que o juiz designe uma audiência de conciliação para tentar fazer uma composição de interesses entre autor e réu, de modo que eles mesmos, com a ajuda de um conciliador ou de um mediador, solucionem o seu conflito. Caso essa conciliação não seja bem sucedida, aí o juiz vai designar uma audiência de instrução. A audiência de instrução é o ato judicial em que se vão produzir as provas sobre os fatos alegados pelo autor e pelo réu. Que provas são essas, professor? A gente ainda vai estudar um pouco mais sobre as provas, mas nós temos a prova testemunhal, nós temos a análise de relatórios periciais, que são juntados aos autos, e aí se escuta os peritos que participaram do processo, caso se trate de um processo complexo. Nós temos inquirições de testemunhas, enfim, tenta-se produzir nessa audiência de instrução as provas que corroborem, além dos documentos que já devem ter sido juntados pelo autor na sua petição inicial e pelo réu na sua contestação, vamos produzir as demais provas necessárias para o convencimento de juiz. Isso acontece, é a outra fase do processo. Isso só não acontecerá se o processo já estiver numa situação de documentação e provas juntadas, documentações e provas apenas documentais, que não precisariam de uma instrução com provas testemunhais, com oitiva de testemunhas, tá certo? Mas o normal, né, o rito procedimental, o processo ordinário é nesse sentido. Feita essa audiência de instrução, o juiz vai abrir um prazo para as partes alegarem alegações finais, as partes trazem essas peças, suas alegações finais, e o juiz sentencia o processo. Esse é o rito resumido, né, de forma sintética, que vocês têm que entender. E agora nós vamos ver aí os atos, nessa questão que nós estamos analisando, os atos que um juiz ou um desembargador, relator no tribunal, né, os juízes de direito ou juízes federais atuam na primeira instância. Na segunda instância, nós temos os desembargadores, que eles podem atuar como monocraticamente, sozinho, sendo relator de processos e proferindo decisões interlocutórias no recurso que já está tramitando no tribunal, ou eles podem atuar de forma colegiada através de uma turma, uma sessão, uma câmara, bom? Ou ainda através do pleno. Isso a gente vai estudar com mais detalhes, provavelmente, quando a gente estiver estudando recursos. Mas a gente já tem que ter em mente essa ideia. Juiz de direito, juiz federal no primeiro nível, na primeira instância, e juiz e desembargador na segunda instância, desembargador relator. E quando se trata de tribunais superiores, o nome que se dá ao juiz é ministro, certo? Beleza. E agora, nessa questão, nós estamos querendo saber os atos que os juízes podem emitir, né, os provimentos judiciais, né, que os que estão investidos de jurisdição estão autorizados pela lei a emitir, certo? Esses atos, meus amigos, eu já vou apresentar aqui a teoria, eles são de 3 ordens, certo? Eles são chamados de sentença, decisão, 4 ordens, desculpe. Sentença, decisão interlocutória, despacho e acórdãos, certo? Acórdãos. São os 4
4 provimentos judiciais que podem ser emanados de autoridades com jurisdição, ou seja, juízes de direito, juízes federais, desembargadores e ministros, certo? Esses monocraticamente. Ou então, turmas, câmaras ou plenário dos tribunais. Esses são os atos que podem ser emanados desses órgãos do Poder Judiciário. Nessa primeira questão, o examinador pergunta o seguinte: ó, tendo percebido que um dos litisconsortes ativos era parte ilegítima, nós já falamos um pouco sobre legitimidade para agir, legitimidade ad causa. Nós vimos isso em aula passada de exercício, vale a pena retomar a aula passada, certo? O juiz reconheceu ser ele carecedor do direito de ação, ou seja, a parte era ilegítima, portanto, ela não poderia estar ingressando com uma ação, ou seja, ela era carecedora do direito de ação. É isso que esse enunciado está dizendo. Se eu sou ilegítimo, eu não posso propor ação, eu sou carecedor do direito de ação quanto àquele conflito, tendo determinado o prosseguimento do feito em relação às demais partes. Ou seja, o juiz, né, recebeu a petição inicial, em que haviam litisconsortes ativos, ou seja, haviam várias pessoas juntas no polo ativo, ingressando com uma ação, certo? O nome disso é litisconsorte, ou seja, são consorte, né, são vários indivíduos que fazem parte do polo ativo da ação, e eles entram em conjunto com a lide, por isso que chama-se litisconsorte. Lide, eu disse a vocês, que é o conflito, né, que é iniciado através da petição inicial, o conflito judicial, que se inicia, que se formaliza com a petição inicial. Aí o juiz percebeu que, ao ler a petição inicial, que um desses litisconsortes era parte ilegítima e, portanto, não poderia estar no polo ativo. Aí o juiz decidiu não afastar esse litisconsorte ativo, né? Não conhecer em relação a ele o direito de ação, afastando ele da lide, retirando ele do polo ativo, certo? E deu andamento ao processo, né? Prosseguindo com o feito em relação aos demais litisconsortes, né? Em relação às demais pessoas que estavam nesse polo ativo, né? Imagina que, às vezes, nós temos um consórcio de empresas que vai entrar com uma ação contra o Estado, né? Porque o Estado está descumprindo um contrato administrativo. Eu já estou aqui trazendo para vocês interdisciplinaridade com direito administrativo. Aí esse consórcio ele é formado por várias empresas. Então, as várias empresas são litisconsortes e elas ingressam com ação contra o Estado, que nesse caso seria o réu. Certo? Aí o juiz percebe que uma dessas empresas não tem legitimidade para ingressar na ação nesse polo ativo. Ele retirou ela, ele decidiu e retirou essa empresa do litisconsorte ativo, né, do polo ativo. Mas o processo vai continuar em relação às demais empresas que faziam parte do consórcio. Certo? Então, nesse sentido, meus amigos, o juiz deu prosseguimento ao feito. Professor, esse ato do juiz que tirou um dos litisconsortes, um dos componentes do litisconsorte do polo ativo. Como é o nome desse ato? Esse ato é uma sentença, esse ato é uma decisão interlocutória, esse ato é um despacho, esse ato é uma decisão monocrática, ou esse ato é um ato meramente ordinatório? Vamos lá. A sentença, eu já vou trazer para vocês aqui o conceito técnico, ela é o ato do juiz que produz como resultado uma das previsões do artigo 485 e 487 do CPC. O que é que isso quer dizer? A sentença é um ato judicial que extingue, que resolve o processo sem resolução do mérito ou com resolução do mérito. É isso que é a definição legal de sentença, né? Traduzindo para uma linguagem mais didática. Então, sentença é o ato em que o juiz
extingue o processo, resolve o processo sem analisar o mérito, por algum vício processual, ou resolve o processo analisando o mérito. É o ato que é proferido pelo juiz, normalmente, após toda a tramitação do processo. Petição inicial, análise da inicial, citação, audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento, alegações finais, sentença. Aí o juiz conhece de todo o processo e verifica e diz o direito, né, exerce a jurisdição, dizendo com quem está a razão. Tá certo? Esse ato se chama sentença. Antigamente, a sentença era definida como o ato que põe fim ao processo, no Código de Processo Civil antigo, né? Antes das mudanças que ele mesmo já tinha sofrido. Mas hoje não se diz mais isso, porque a sentença, ela não necessariamente põe fim ao processo. Ela até pode pôr fim ao processo, mas ela não necessariamente porá fim ao processo. Às vezes, ela só põe fim a uma fase do processo, que é a fase de conhecimento, de cognição, certo? Então, a sentença é o ato do juiz, que é geralmente tomada no final do processo. Por isso que eu digo, geralmente, há exceções. Às vezes ele já toma logo de início. Nós já vimos um caso em que ele pode dar uma sentença logo de início. Nós vimos na aula passada, mas aquilo não é a regra, certo? No procedimento ordinário, geralmente a sentença ela é proferida ao final do processo, após toda a instrução e produção probatória e conhecimento profundo das razões do autor e do réu e, portanto, das razões da lei, para que o juiz possa ter segurança ao dizer o direito. Esse ato se chama sentença. Beleza. Se um ato dessa natureza é emanado de um tribunal, seja de uma turma, de uma câmara ou de um pleno, esse ato é chamado de acórdão. Ok? Esse ato é chamado de acórdão. Beleza. Decisão interlocutória é o quê, professor? Decisão interlocutória, meus amigos, é o ato que é emanado do juiz ou de um desembargador monocraticamente, ele agindo sozinho, para resolver uma questão incidental no processo. Perceba que, nesse enunciado, o juiz está resolvendo logo de cara, ao analisar a inicial, que uma das pessoas que compõem o polo ativo não tem legitimidade. Isso é uma decisão que está sendo tomada de forma incidental, não está resolvendo o processo. Está apenas tornando regular a tramitação do processo, impedindo que continue no processo uma parte ilegítima. Então, essa é uma decisão incidental no processo. Essa decisão incidental, nós damos o nome de decisão interlocutória. Certo? É isso que significa uma decisão interlocutória. Professor, o juiz pode dar quantas decisões interlocutórias ao longo de um processo? Pode dar várias. Certo? O juiz pode conceder liminarmente uma tutela antecipada, que é a concessão do direito do autor. Imagine o indivíduo está acamado, precisando fazer uma cirurgia, ele vai ingressar com ação contra o Estado para fazer a cirurgia. Se ele não fizer, ele morre. Aí ele não tem leito, né, para fazer a cirurgia, os familiares dele percebem que ele está muito grave, procuram um advogado, juntam vários documentos médicos, técnicos, dizendo que se ele não fizer a cirurgia, ele vai morrer. A certeza da morte é grande, o perigo da morte é muito grande, a necessidade de urgência é muito grande, e aí esse indivíduo doente entra com ação contra o Estado, dizendo assim, Estado, paga a minha cirurgia. E o juiz não vai ter que esperar citar o Estado para ouvir as razões do Estado, depois produzir a prova para saber, ouvir as testemunhas, ouvir os médicos que assinaram o laudo dizendo que ele estava para morrer, ouvir as testemunhas do Estado dizendo que não, que o tratamento dele não era tão grave. Enfim, não vai poder esperar isso tudo para decidir. Se ele esperar, o caba morre. Certo? Então, o juiz vai dar uma decisão interlocutória deferindo liminarmente e mandando que o Estado, concedendo a tutela antecipada, ou seja, mandando que o Estado, logo de cara, organize e execute a cirurgia. O nome disso é decisão liminar em tutela antecipada, concedendo uma tutela antecipada.
E essa adesão é uma adesão interlocutória, porque ela não resolveu o processo ainda, porque o processo só vai continuar tramitando, vai ter o devido andamento, depois que esse cara ficar vivo para que o processo possa continuar. Certo? Então, o nome disso é adesão interlocutória. São decisões que se tomam incidentalmente no processo. Existem várias. Podem ser tomadas ao longo de todo o processo. Certo? Mas eu quero que vocês entendam a diferença da adesão interlocutória, que não resolve profundamente o mérito do processo. E não analisa, não tem conhecimento de todas as nuances e todas as provas ainda produzidas. Mas resolve questões incidentais. Certo? Professor, o que é despacho? Despacho, por sua vez, meus amigos, é um ato do juiz que dá andamento ao processo, mas não decide, não tem conteúdo decisório, não decide um conflito, certo? Por exemplo, o juiz, quando recebe a petição inicial e ele analisa que a petição inicial está atendendo os requisitos legais, o autor é legítimo, o pedido é juridicamente possível, né, aquelas condições da ação, o juiz vai proferir um despacho dizendo assim, cite-se o réu. Esse despacho não está decidindo nada. Ele está só dando andamento ao processo, passando o processo de uma fase para outra. Então, o despacho é aquele ato do juiz que dá andamento ao processo sem ter conteúdo decisório. Joia? A letra D afirma o seguinte, que poderia ser uma coisa chamada decisão monocrática. Veja, decisão monocrática não é a melhor resposta para essa questão pelo seguinte. A adesão monocrática é a adesão que é tomada por uma autoridade, certo? Ela é uma expressão que tem sentido amplo, tá bom? Todo juiz de direito, de primeira instância, ele age monocraticamente, certo? Ele decide sozinho o problema. Na primeira instância, os processos são decididos monocraticamente pelo juiz de direito. Mas quando há recursos ou ações originárias nos tribunais, essas ações são distribuídas a um relator, a um desembargador relator, ou se for uma ação que tramite no Tribunal Superior, a um ministro relator. Esse ministro relator, ao longo da tramitação do processo ou do recurso, ele profere decisões monocráticas, ele profere decisões singulares, ele sozinho, como relator, que podem ser decisões interlocutórias, certo? Porque ao longo do processo também no âmbito dos tribunais, pode haver necessidade de o desembargador ou do ministro proferir decisões incidentais no processo, que não resolvem, não conhecem o processo profundamente, mas que são necessárias para resolver questões incidentais, conflitos incidentais, situações urgentes que se mostram necessariamente, que mostram a necessidade de serem resolvidas antes de chegar ao termo do processo, ao final do processo, quando o desembargador vai poder proferir o seu voto decisivo e colocar aquele processo para ser analisado pelos seus pares no órgão colegiado de que ele faz parte, que é uma turma ou uma câmara, certo? Ou o próprio plenário do tribunal. Beleza, então decisão monocrática é a decisão tomada por uma autoridade judicial. Então, nesse caso, nem estaria errado afirmar que se trata de uma decisão monocrática, porque foi uma decisão tomada por um juiz só. Nem estaria errado. Mas a decisão monocrática não é suficiente para completar o sentido da questão, na medida em que a decisão monocrática pode ser incidental, como uma decisão interlocutória, ou pode ser uma sentença. Uma sentença também é uma decisão monocrática. Então, não era isso que o examinador queria quando fez essa questão. A gente tem que também saber interpretar as questões, certo? Beleza? Decisão monocrática, decisão proferida por uma autoridade singularmente, unicamente, apenas um. Mono, um, certo? Professor, e o que é ato meramente ordinatório? Beleza, para nós finalizarmos e afastarmos essa alternativa. Meus amigos, os atos do juiz são aqueles que eu lhes disse. Sentença, decisão interlocutória, despacho. No âmbito dos tribunais, as decisões tomadas por vários membros do tribunal, desembargadores ou ministros, são chamadas de acórdão, certo? E esse ato meramente ordinatório. Esses atos, meus amigos, são os atos que vocês, se passarem no concurso,
do TJ, e vocês vão passar, vocês tomarão no dia a dia. Porque os servidores, eles podem elaborar alguns atos no processo. Atos que não têm conteúdo decisório e visam apenas cumprir as determinações judiciais para a concretização do impulso oficial do processo. Então, vocês já devem ter percebido que eu falei várias vezes o elemento a palavra juntar o documento no processo, um exemplo. Juntar o documento no processo. O oficial de justiça vai lá, cita o réu, recebe a contrafé dele no mandado de citação, traz de volta e o oficial de justiça junta esse documento no processo e emite uma certidão dizendo, nesta data eu juntei o mandado de citação de Arley Andrade de Souza com a respectiva contrafé, realizada no dia tal, no endereço tal, a hora tal. Pronto, juntou. Esse ato de juntada está sendo realizado por um servidor, que nesse caso é o oficial de justiça. Ele não tem conteúdo decisório, mas ele é um ato que está cumprindo uma determinação judicial e que está instruindo o processo, né? Dando o impulso oficial ao processo para as etapas seguintes, que foram determinadas pelo juiz em um despacho anterior. Certo? Então, atos meramente ordinatórios são aqueles atos que não têm conteúdo decisório e podem ser elaborados, editados, realizados por servidores, técnicos judiciários, analistas judiciários, chefe de secretaria ou chefe de cartório, a depender de onde você atue, o nome que se dá ao coordena a secretaria judiciária, né, ao que chefia a secretaria judiciária, é chefe de secretaria ou chefe de cartório, vai variar, certo? Por exemplo, eu sou chefe de cartório eleitoral numa zona eleitoral, que é uma secretaria que, no âmbito da justiça eleitoral, tem um nome próprio chamado zona eleitoral, certo? É a secretaria do juiz eleitoral de primeira instância, tá bom? Então, esses atos meramente ordinatórios, por exemplo, são os atos que eu posso realizar, subscrever. Eu, como servidor, jamais poderei subscrever um despacho, nem uma adesão interlocutória, nem uma sentença, porque esses atos são próprios de pessoas que têm investidura, ou seja, de juízes legitimamente investidos no seu cargo. Tranquilo? Com isso, meus amigos, nós finalizamos aí essa questão 1. Espero que eu tenha sido claro. Qualquer dúvida que fique, vocês podem nos acionar. Essa questão 2, vamos tentar também resolvê-la nesse quadro aqui da nossa aula. Ela é outra questão que vai envolver outros conceitos, né? O conceito de curador e o papel da defensoria pública no processo judicial. Beleza? Então, vamos a ela, né? Ana, pessoa civilmente capaz, procurou a Defensoria Pública para que ele patrocinasse a causa, voltada para a obtenção da decisão judicial de reconhecimento do seu direito à percepção de pensão previdenciária em razão da morte do companheiro, já que, por hora, apenas Fernando, filho de ambos, com 12 anos de idade, seria o único beneficiário. Na sequência, Ana, por meio da Defensoria Pública, propôs a medida judicial cabível em face da autarquia previdenciária e do herdeiro Fernando, certo? Veja, Ana tem um filho, né, que já recebe a pensão do pai. Só que Ana pretende também receber a parte dela da pensão. Então, Ana vai ingressar com uma ação, e se ela vai receber a parte dela, provavelmente, uma parcela da pensão que ficaria destinada a seu filho, se já estiver no limite, né, que a lei manda de 30%, que geralmente os juízes deferem uma pensão de 30% do valor do salário, vai depender. Nesse caso, de uma pensão previdenciária, a depender do regime previdenciário que o indivíduo faça parte, pode ser o salário completo, né, do pensionista, né, do titular da pensão, né, não do beneficiário, mas do titular da pensão. O beneficiário da pensão é a mãe ou o filho, daquele que faz jus, né, que pagou para poder ter a pensão, deixar a pensão para os seus filhos. Pagou o INSS, pagou o regime próprio de previdência. Então, beleza.
Então, Ana vai entrar com uma ação em que no polo... Então, ela está querendo buscar o direito dela. E ela é mãe de um menino de 12 anos. Ela vai precisar entrar agora para buscar algo que é do interesse dela, particular, pessoal. Ela é capaz. Aparentemente, ela é pobre na forma da lei, porque ela foi procurar o serviço da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, meus amigos, a instituição que protege e auxilia juridicamente as pessoas que são hipossuficientes economicamente e não têm acesso, não têm condições de arcar com assessoria jurídica para resolver, para ter acesso à justiça, né? Pessoa pobre na forma da lei, né? Pessoas hipossuficientes. Eu sempre tento trazer para vocês a linguagem um pouco mais didática do que só a linguagem técnica, tá certo? O termo técnico é pessoas hipossuficientes, pessoas que não têm condições de se suprir com as suas próprias expensas todo o custo que existe, né, em um processo judicial. Custo de tempo, gasto com advogado, certo? A essas pessoas, a Constituição dá a elas um direito de ter acesso à defensoria pública. Isso visa garantir o acesso de todos, inclusive dos mais pobres, ao poder judiciário. Isso visa concretizar aquele princípio do acesso à justiça que nós vimos, eu acho que na aula 1, parte 1. Tá bom? Então, Ana vai entrar com essa ação em face do INSS e também em face do seu filho. Porque vamos supor que o pai tenha deixado a pensão de um salário mínimo. Pagou ao longo da sua vida a pensão de um salário mínimo. Ele morreu, o INSS está pagando a pensão de um salário mínimo para o filho de Ana. Mas Ana também precisa receber a parte dela, que ela era casada com esse cara que morreu. Então, ela vai ter que entrar com ação no INSS para requerer, por exemplo, a pensão dela. Só que o filho dela vai acabar perdendo uma parcela dessa pensão, porque a pensão ela é destinada por completo ao filho. Então, se o filho recebia um salário mínimo, talvez o filho passe a receber 70% do salário mínimo e ela passe a receber 30%. Porque o dinheiro que o filho recebe é do filho. A pensão é do filho. Muitas vezes é até depositada em conta bancária, né? A mãe, como representante do filho, pode até gericiar esses recursos. Só que a alternativa, a questão, né, o enunciado não traz nada disso. Então, estou só aqui elucubrando sobre o caso, certo? Beleza. Como Ana vai ingressar com uma ação que, em busca de proteger o seu interesse, em face da Defensoria Pública, aliás, em face da autarquia previdenciária, para que a autarquia previdenciária reconheça o direito dela à pensão e pague ela parte dela da pensão. E isso pode repercutir no filho dela, que é um menor de 12 anos, portanto, ainda incapaz, absolutamente incapaz. Vai ser preciso que, para que não haja conflito de interesses entre Ana e o filho dela, alguém que o ordenamento jurídico define como sendo a Defensoria Pública, exerça o munus de proteger os interesses desse incapaz, que é o filho de 12 anos do casal, certo? Então, quando Ana ingressar com essa ação perante a autoridade, a autarquia previdenciária, ela vai ter que colocar no polo passivo a autarquia previdenciária, como nós vimos aqui, ela vai colocar no polo passivo, serão réus nesse processo, o polo passivo e o herdeiro de Fernando, que já recebe a pensão. É isso que essa questão está dizendo. E aí, Ana vai ter assessoria de um advogado, como ela é pobre na forma da lei, chamado defensor público, certo? O defensor público vai proteger o interesse de Ana e vai assessorar ela juridicamente. E o menino dela vai ser protegido por quem nessa relação processual? Vai ser preciso nomear o que nós chamamos de curador. Curadoria é quando você tem um incapaz, um absolutamente incapaz, que precisa que outrem proteja os seus interesses. Esse outrem, no caso de um processo judicial, será a Defensoria Pública, conforme prescreve o artigo 72 do CPC. Tá certo? Então, essa questão está querendo tratar desse tema, do papel que a Defensoria Pública exerce como curador de réus absolutamente incapazes, para evitar que, em virtude de um conflito de interesses
entre Ana e o seu filho, o interesse do seu filho fique desprotegido jurisdicionalmente, né? Juridicamente, certo? Que o interesse do filho fique desprotegido, seja mal cuidado, por isso que é curador, quem vai cuidar, tá certo? Então, esse questão número 2 está tratando desse tema. Aí nós abordamos aqui, portanto, o papel da Defensoria Pública como curadora de incapazes, exercendo o munus. Professor, o que é munus? Munus, meu amigo, meus queridos amigos e amigas, são obrigações, deveres jurídicos impostos pelo ordenamento jurídico. Munus público quer dizer um dever público de proteção de incapazes, certo? Todos nós, a Constituição diz, quando vai tratar da infância, todos nós devemos proteger as crianças, certo? Isso é um munus que todos nós temos, cidadãos brasileiros, nós temos. Mas, juridicamente, nós não temos capacidade postulatória. Então, quando há um conflito de interesses entre num processo judicial em que há um incapaz, cabe, conforme prevê o nosso ordenamento jurídico, à Defensoria Pública exercer o munus de cuidar dos interesses jurídicos desse incapaz. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra A. Bom? A letra A é a resposta correta. Professor, não poderia ser o Ministério Público, não? Não. O Ministério Público, ele também é responsável por defender os interesses dos incapazes, mas não representando o incapaz juridicamente. Quem vai representar o incapaz juridicamente é a Defensoria Pública, certo? O Ministério Público não atua representando o incapaz. Ele atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. É uma função essencial à justiça, tanto quanto à advocacia. Mas quem representa juridicamente a criança, o incapaz, é a Defensoria Pública. O Ministério Público, nesse caso desse processo, considerando que há interesse do incapaz, ele vai atuar no processo, mas não como parte, não como advogado da criança, né? E sim como fiscal da lei, para verificar se o processo está respeitando todos os direitos do incapaz. Certo? Beleza, beleza. A letra C diz o seguinte: nesse cenário, deverá o julgador nomear Ana como representante legal do segundo réu. Veja, percebam que, de acordo com o enunciado, Ana está querendo uma pensão que pode repercutir na pensão que já é recebida pelo menor de 12 anos. Então, Ana possui um conflito de interesses com esse menor. Por isso, ela não poderá atuar como representante no segundo réu nesse caso. Se ela estivesse lutando nesse processo para obter a pensão para o filho dela, ela poderia atuar como representante dessa criança, já que ela é mãe, e aí ela estaria na defesa do interesse da criança, já que a criança é incapaz de estar em juízo. Aí ela seria um representante legal dessa criança. Mas nesse caso específico denunciado, Ana, ela está ingressando com ação que pode repercutir negativamente nos valores recebidos pela criança, certo? E aí há um conflito de interesses. Para evitar esse conflito de interesses, Ana vai ser assessorada por um defensor público e os direitos fundamentais, os interesses da criança, do incapaz, serão protegidos juridicamente, assessorados pela Defensoria Pública. Tá certo? Letra D diz o seguinte: o juiz deverá, o julgador, determinar o prosseguimento do processo sem nomeação de curador especial. Não, né? Vocês já entenderam por que é preciso um curador especial nesse caso. E a letra E diz o seguinte: o juiz deverá extinguir o processo em razão da ausência de capacidade processual do réu. Veja, o fato de o réu não ter capacidade processual em virtude da sua incapacidade absoluta civil não impede de acessar a justiça. Só que os absolutamente incapazes, eles terão acesso à justiça por meio dos seus representantes legais ou por meio dos curadores especiais. Porque senão você estaria ainda prejudicando ainda mais aquele que já tem uma incapacidade, se ele não pudesse atuar e buscar proteção judicial
em virtude da ausência de capacidade. Então, a letra E também está errada, certo? Então, com isso, vamos interromper aqui. Com isso, nós encerramos essa aula 4, parte 1. Trouxemos aí vários conceitos. Trouxemos o papel da Defensoria Pública como curador especial de incapazes. Trouxemos os tipos de atos emanados de juízes, de autoridades judiciais. Repito que é a necessidade de vocês lerem a nossa apostila, certo? No que toca a esses assuntos, provimentos judiciais. Nossa apostila está bem organizada e bem direcionada para vocês, tá bom? Eu agradeço a atenção a todos, bons estudos, sucesso, confio em vocês, que vocês vão passar, certo? Olhem-se no espelho todos os dias e digam que nós somos capazes, eu vou passar. Façam a sua parte, porque do suor e do trabalho é que resulta o sucesso. Bom? Até logo. Parabenizar a você que chegou até aqui nesse vídeo, estudando processo civil conosco, estudando direito civil conosco, ou direito eleitoral conosco. É um prazer tê-lo no nosso canal, recebendo conteúdo de qualidade que vai lhe ajudar na sua formação jurídica e também para que, se você pretender entrar em concursos públicos. Esse projeto é um projeto pessoal que eu tenho, que visa distribuir conhecimento com razoável qualidade para todos aqueles que queiram se formar, incrementar o seu repertório jurídico e intelectual e, mais do que isso, concorrer a cargos públicos. De toda forma, meus parabéns. Mas, se você gostou desse conteúdo e entende que esse conteúdo lhe ajudou no seu engrandecimento, e se você quer me ajudar nesse projeto, eu ficaria muito grato se você pudesse fazer um Pix para o número que aparece aí na sua tela, de modo que esse projeto possa ser incrementado, aumentado, já que até o presente momento eu tenho investido todas essas aulas, todas essas edições, têm sido financiadas por mim mesmo, com recursos próprios, e para eu poder expandir o projeto, eu preciso da sua ajuda. Então, qualquer valor que você fizer de Pix para o número que se apresenta aqui na sua tela será bem-vindo, não é obrigatório, só faça se você entender que vale a pena e que você queira, caso você queira ajudar na expansão desse projeto educacional do professor Arley Souza, e se você fizer, ficaria muito grato. Se não fizer, não tem problema, nós vamos tentar devagarinho expandir esse projeto, mas se você puder nos ajudar, ficaremos muito gratos. Um Pix de qualquer valor, seria, eu diria, uma ajuda, né, uma contribuição para que a gente possa incrementar esse nosso projeto. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, continue nos estudos, a formação da gente ela é um caminho constante ao longo de toda a nossa vida, e se você pretende alcançar algum concurso público, não pode parar na metade. O concurso público é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, permaneça estudando, permaneça revisando, confie em você mesmo, que o seu baú do conhecimento está sendo enchido todos os dias que você assiste a aula com a gente, faz os exercícios com a gente e incrementa, né, seu repertório intelectual com a gente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.